Você já se questionou por que a segunda vinda de Jesus é tão significativa para a humanidade? E a razão principal é que o julgamento está próximo. Até o final deste vídeo você entenderá por que a volta de Jesus merece sua atenção. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. A história da humanidade deve ter um ponto final no dia do juízo. Por que deve haver um dia de julgamento? Ele representa a justiça divina, a prestação de contas pelas ações humanas, recompensas ou consequências, redenção e salvação. Em nossa essência, sabemos que o bem deve ser recompensado e o mal deve ser punido. Porém, no nosso dia a dia, testemunhamos muitas situações injustas neste mundo, e muitos crimes não recebem a devida punição. Por isso, é importante que haja um dia do julgamento, onde todos sejam avaliados e todas as questões sejam resolvidas. Deus precisa mostrar que age com justiça. Porque eu tenho certeza de que assim como Abraão questionou em Gênesis capítulo 18 versículo 25, será que o juiz de toda a terra comete erros? Você também já se questionou. E eu te respondo claro que não, pois ele não faria algo injusto. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Cada pessoa tem no futuro dois eventos. O primeiro é único para cada um, o segundo é igual para todos. Em Hebreus, capítulo 9, versículo 27, assim como os homens estão destinados a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Porque nem todos são condenados na hora da morte, mas em vez disso tem que esperar até que toda a raça humana esteja de pé. O período entre a morte individual e o juízo final pode ser considerado como uma oportunidade para que as almas tenham a chance de se arrepender, se reconciliar com Deus e buscar redenção, caso não tenham tido essa oportunidade em vida. Muitos acreditam que o dia do juízo ocorrerá no céu porque muitos cristãos confundem o trono mencionado em Apocalipse, capítulo 4, versículo 5, que é o trono de Deus no céu, com o trono mencionado em Apocalipse capítulo 20, versículo 11, que é o trono de Cristo na terra. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 diz: Então vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. As pessoas serão julgadas aqui na terra, onde vivem no pecado. Porque como Deus poderia permitir que os pecadores entrem no céu, mesmo que seja por apenas um dia? A Bíblia menciona a ressurreição tanto dos pecadores quanto dos justos. Daniel 12, versículo 2 diz: Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e o desprezo eterno. João 5, versículo 29 afirma: E sairão aqueles que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e aqueles que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Atos 24, versículo 15 diz: E tenham esperança em Deus, esperança esta que eles também abraçam, de que haverá ressurreição dos justos e dos injustos. Hades, o lar de todas as almas falecidas, libertará seus habitantes para que sejam ressuscitados. Todos, independentemente de como morreram, voltarão a viver e enfrentarão seu julgamento na terra. Apocalipse 20, versículos 12 a 13 nos diz: E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. De acordo com o Novo Testamento, existirão duas ressurreições separadas por um período de 1000 anos. Apocalipse 20, versículos 4 a 6 nos conta: Vi tronos, onde aqueles que foram autorizados a julgar estavam sentados. Vi também as almas daqueles que foram mortos por causa de sua fé em Jesus e pela palavra de Deus. Eles não adoraram a besta, sua imagem, ou receberam sua marca. Essas pessoas foram trazidas de volta à vida e governaram com Cristo por 1000 anos.
As outras pessoas que haviam morrido não voltaram à vida até que os 1000 anos terminassem. Isso é chamado de primeira ressurreição. Aqueles que participam dela são considerados abençoados e santos. A segunda ressurreição ficaria implícita na declaração. Apocalipse 20, versículo 5. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Na verdade, quando consideramos o primeiro domingo de Páscoa, há 3 ressurreições. As pessoas serão julgadas por um humano, o que pode ser uma surpresa para aqueles que pensavam que Deus seria o juiz. No entanto, isso foi planejado. Como diz em Atos 17, versículo 31, porque ele escolheu um dia para julgar o mundo com justiça, por meio de um ser humano que ele nomeou. 2 Coríntios 5, versículo 10, pois todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que fez por meio do corpo, quer seja o bem, quer seja o mal. Jesus é capaz de estabelecer uma justiça perfeita devido à sua natureza única, que combina divindade e humanidade. Sua humanidade lhe permite entender, porque ele viveu em nosso mundo, sob nossas pressões, com nossas tentações, sem vantagens e ao mesmo tempo, sem pecado. Sua origem divina lhe confere conhecimento. Ele nos conhece profundamente, nossos pecados ocultos, palavras impulsivas, motivações escondidas e emoções mais profundas. Suas decisões serão justas. E ele levará em consideração nosso conhecimento do que é certo e errado aos olhos de Deus. A Bíblia diz que seremos julgados com base no quanto entendemos, seja por conhecer bem o Evangelho, ter algum conhecimento dos 10 mandamentos ou até mesmo ter uma compreensão limitada através da observação do mundo e da nossa consciência. Romanos 1, versículo 20 diz, pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Romanos 2, versículos 12 a 16 afirma, todos os que pecaram sem lei também perecerão sem lei, e todos os que pecaram sob a lei serão julgados por meio da lei. Pois não são justos diante de Deus os que só ouvem a lei, mas são justos os que praticam a lei. Mesmo as nações que não têm a lei escrita fazem naturalmente o que a lei requer. Isso acontece porque o que a lei pede está no coração delas, como prova a consciência delas, que as acusa ou as defende. Romanos 2, versículo 6 declara, Deus recompensará a cada um de acordo com as suas obras. Tudo está registrado nos livros que serão abertos naquele dia. Apocalipse 20, versículo 12 viu os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se livros. Ainda outro livro foi aberto, que é o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava escrito nos livros. Mateus 7, versículo 1, não julgueis, para que não sejais julgados. Todos aqueles que estão registrados neste livro serão chamados de volta e escaparão do julgamento e da condenação. Como eles se tornaram elegíveis para serem inscritos? Colocaram sua fé em Cristo como seu Salvador. Acreditaram e obedeceram aos mandamentos de Deus. Suas ações demonstraram sua fé. Deve ser dito que a verdadeira fé não é um único passo, mas uma jornada contínua. E você pode ter o seu nome retirado do livro da vida? Deus revelou a Moisés que nomes no livro da vida podem ser riscados. Êxodo 32, versículo 33 lemos, aquele que pecar contra mim, a esse riscarei do meu livro. Apocalipse 20, versículo 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. O castigo é a morte eterna em um lugar chamado inferno, separado de Deus, e afastado do novo céu e da nova terra, fechado com o diabo, demônios e todos aqueles que rejeitaram o Criador. Toda a raça humana será condenada a enfrentar o julgamento. Apenas os nomes daqueles que permanecerem fiéis, que resistirem à pressão para desacreditar e desobedecer, permanecerão até o dia em que o livro será claramente aberto. Apocalipse 3, versículo 5 diz, o vencedor será igualmente vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum riscarei o seu nome do livro da vida,
mas reconhecerei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. E, finalmente, a última pergunta é: qual sua opinião sobre isso? Deixe aqui nos comentários.